Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal. Eu sou o Carlos Blanco, seu conselheiro em ação. Hoje eu quero falar de algo que para muitas pessoas é uma sobrecarga, que principalmente sobrecarga emocional, que a pessoa demora para se desfazer disso, mas acaba carregando e não consegue nem tanto que ficar parado no tempo justamente por causa disso. Hoje falaremos sobre bagagem emocional. E o que é bagagem emocional? Para o bom entendedor, é como se você estivesse carregando uma bagagem que tivesse coisas pesadas, por exemplo, pedras, o que não vai te servir para absolutamente nada. Ou então roupas velhas, mas ele está ali acumulando espaço da tua mala, mas você está carregando aquilo e você não sabe por quê. Assim é a bagagem emocional. Bem, mas como você não trouxe nenhuma bagagem para chegar até aqui, curta esse vídeo, deixe um comentário aí se você está carregando ou já carregou alguma bagagem emocional. E se você é novo, chegou aqui, deixe suas bagagens lá fora e se inscreva-se no meu canal. Dados os avisos, vamos então para o vídeo. Bem, hoje nós vamos entender os custos da bagagem emocional, que apesar de não servir para nada, ela tem um preço altíssimo para a sua vida. Os fardos, muitas das vezes, eles são invisíveis, são carregados de experiências pesadas, traumas, e podem moldar a sua vida de forma sutil sem que você perceba. E os relacionamentos do presente que você está agora, alguma bagagem de lá de trás, algo que aconteceu, pode estar afetando o seu atual relacionamento, e você vai entender. O profundo impacto desses pesos emocionais em conexões pessoais e na felicidade futura sempre será explorado durante um momento da sua atual relação. Você, por exemplo, você projeta no seu atual ou na sua atual algo, alguma marca que seu ex deixou lá no passado. E você, por não acreditar mais, está achando que vai ser assim com esse atual também. E muitas das vezes não é, e você perde uma oportunidade incrível. Bem, nós vemos a intriga e relacionamento no meio disso, Você já se sentiu como se algo invisível estivesse segurando os seus relacionamentos, tivesse impedido de você ou ter ou se dar bem num relacionamento. E se eu disser que o verdadeiro custo do seu passado não são apenas memórias, mas são os fardos silenciosos que vão impactar a sua felicidade presente e mais ainda a sua felicidade futura. Então é hora de descobrir o preço oculto da bagagem emocional, que é altíssimo, mas em compensação não serve para nada. É como se você tivesse ido para um lugar e tivesse comprado um monte de coisa que não fosse te agregar em absolutamente nada para a sua vida, É como se você fosse um acumulador e não um colecionador, Você vai comprando aquilo, vai fazendo volume, vai fazendo um número, você quer carregar e não consegue. Assim é também a bagagem emocional. Primeiro, a bagagem emocional ela tem um peso invisível, que você não vê, mas sente o peso dele. Você já sentiu como se tivesse uma corda invisível em você, te puxando para trás toda hora que você quer ir para frente. Isso é a bagagem emocional. Os sintomas são emocionais, comportamentais, cognitivos e físicos que está dentro de você. É algo que você não consegue libertar, mas você tenta de alguma maneira e não consegue. Os sintomas emocionais são as tristezas recorrentes, sem causa clara. Você está triste, mas não sabe por quê. Você sente algo do passado, aquilo vai meio que minando o seu viver e você não sabe dizer porque está assim. Outro sintoma é a raiva ou irritação constante, mesmo diante de situações pequenas. Já viu quando a pessoa não tem o menor motivo para estar irritada, mas se irrita? Justamente isso aí também é a causa, só que a pessoa não diz isso explicitamente. O outro é a culpa ou arrependimento frequente do passado, ou seja, o remorso. Aquilo que de repente ele já foi perdoado ou já perdoou, mas está carregando aquilo. E isso é prejudicial.
Também o medo de se apegar ou confiar novamente em alguém. Parece que a confiança é uma coisa única. Se perdeu, não recupera mais. Mas não é assim, mas muita gente insiste em tratar assim. Outro também é a ansiedade diante das situações que lembram antigas feridas. Você está num relacionamento e você diz, poxa, o meu relacionamento acabou por causa disso daí. Ah, aconteceu isso aí, vai acontecer igualzinho. Também existe a sensação de vazio ou falta de propósito, mesmo quando tudo parece bem. Simplesmente as coisas parecem que não fluem, não acontecem, não... E você também tem dificuldade em perdoar os outros e a si mesmo. E aquilo fica em você te minando, tipo um cupim diante daquela madeira podre. Os sintomas comportamentais, nós vamos falar agora, é a autossabotagem. Eu já fiz vídeo sobre isso, né? Que ela evita oportunidades por medo de repetir o erro. Você se recusa a dar uma oportunidade a você mesmo, né? Você se acha imerecedor disso, porém você é merecedor, se você quiser. O outro é o isolamento emocional. Você mantém a distância de pessoas para não se machucar. Ou seja, você usa esse isolamento como uma autodefesa, sendo que ela não é uma autodefesa, pelo contrário, ela vai te prejudicar e vai te destruir. O controle excessivo tenta dominar tudo para não ser pego de surpresa. Você não confia nas pessoas e por isso você quer ter o controle de tudo em suas mãos. Também existem as reações desproporcionais. Você responde de forma intensa a situação simples. Tipo, as pessoas te perguntam algo simples e você dá 1000 explicações. O outro também são relacionamentos instáveis. Atrai ou mantém vínculos baseados em carência ou medo. Ou seja, ou você quer estar com alguém, ou você não quer estar com ninguém por causa desse medo que você tem, né? É tipo a depressão, onde há sintomas aí antagônicos. E existe a projeção. Você transfere para os outros dores ou frustrações antigas. Ou seja, todo mundo vai me abandonar. Ninguém presta. Você acha que você tem o dedo podre para um relacionamento. Tipo assim, você acha que todas as pessoas, se você, por exemplo, teve um relacionamento com uma pessoa que te traiu, você acha que todos vão ser assim. Aí você, às vezes, para querer se defender, você tenta fazer dessa maneira, não se envolver com ninguém, ou achar que tem um dedo podre, ou querer se envolver sempre com uma pessoa, nem que seja ali só para ter um lance. Você quer isso. E a bagagem emocional tem esses sintomas antagônicos. Os sintomas cognitivos são pensamentos ruminantes, também que revive constantemente conversas e situações do passado. Ou seja, toda hora no meio de um assunto, você dá um jeito de encaixar aquilo que você passou ali. E fica ali você alugando as outras pessoas, minando a energia das outras pessoas com isso daí. Também existem as crenças negativas. Não sou suficiente, não mereço ser amado, tudo dá errado para mim. Você entra até na escala do pessimismo. Você acha que é algo relacionado a você, relacionado à sua aparência, relacionado ao seu jeito de ser, e muitas das vezes não é. E você tenta mudar, achando que é isso, e você às vezes se perde sua essência e deixa de ser você mesmo por isso. Você se acha imerecedor, você diz até assim, eu nasci para ficar sozinho, tudo dá errado para mim, meu primeiro marido me largou, meu segundo morreu. Você deve pensar que essas coisas são circunstâncias. Que, é claro, o primeiro pode ter sido babaca, pode ter sido uma pessoa que sacaneou contigo. E o segundo foi uma circunstância, mas não quer dizer que isso seja algo assim traçado para você. E muitas das vezes não é, e você bota isso na cabeça. Outra aqui é dificuldade de foco e concentração. A mente vive sempre no ontem. Sempre você pensando no que aconteceu. Você não consegue pensar no que está acontecendo e nem no que vai acontecer. Ou seja, isso é o que conhecemos como depressão. E vamos aos sintomas físicos que isso provoca também. O cansaço emocional e crônico. Você se sente cansado, a sua cabeça pesa, você não consegue assim ir para frente porque aquilo está te prendendo.
você tem insônia ou sono agitado. Como eu falei, sintomas antagônicos. Ou você dorme o dia todo, ou você dorme um pouco, acorda e já está querendo fazer tudo. Você também tem tensões musculares e dores de cabeça no estômago. Que isso aí também é terrível, né? Você tem problemas digestivos, estresse e emoções mal processadas, que podem afetar o seu corpo e pode assim meio que destruir aos poucos todo o seu sistema ali dentro do interior de você, o sistema digestivo, tudo que for possível. Sinal que a bagagem está pedindo cura. Quando você percebe que situações diferentes despertam a mesma dor, é um sinal claro que algo interno está pedindo por resolução. Algo está ali gritando. É como se seu estômago estivesse gritando por comida ou por água, se você estiver com sede. É como se você estivesse gritando para dormir, sendo que você está cheio de sono e você ignora isso e tenta segurar. A cura começa quando você para de fugir da dor e começa a entendê-la. Com apoio terapêutico e autoconhecimento e compaixão consigo mesmo. Todo esse conjunto aí pode e deve te ajudar nessa caminhada de você tratar e se desfazer desses pacotes, dessa bagagem emocional. E ela não se trata apenas de seguir em frente, porque você vai seguir em frente, mas vai continuar naquele raio marcado ali, como se uma corda tivesse presa em você. Trata-se de padrões subconscientes que ainda ditam as suas escolhas. Nós vamos revelar como esses fardos invisíveis começam e como eles influenciam sutilmente cada interação sua. Você vai entender tudo isso, como é que isso pode minar a sua cabeça, pode minar o seu viver e pode até te destruir por inteiro. Isso é muito sério. E aí você terá diversas dificuldades com isso que vai prejudicar a sua vida profissional, sentimental principalmente e social. Mágoas do passado criam um filtro através de você. Você vê novas conexões, muitas das vezes levando à autossabotagem. Você mesmo não se ajuda e se sabota com pensamentos negativos. Eu sei que não é fácil de um dia para o outro você mudar, porque aquilo ali vem como um filme passando na sua frente. Mas você precisa se libertar disso. Os fantasmas em seus relacionamentos, você repete as mesmas dinâmicas prejudiciais de experiências anteriores com novos parceiros. Por exemplo, se o anterior te traiu, você começa a ficar mais ciumenta com esse atual. E aí, isso pode destruir. Porque, de repente, o seu atual não é da mesma maneira como era o antigo. E o que eu posso dizer é para que você descubra por que eventos passados, aparentemente sem relação, estão, na verdade, sabotando seus atuais laços românticos e até mesmo platônicos. Você está interessado em alguém e tal, mas tem medo de arriscar. Medo porque da última vez você levou um fora, você levou um toco ou coisa do tipo. São medos que você precisa jogar fora, senão o medo vai te consumir. O custo para o seu futuro eu, além de relacionamentos, a bagagem emocional drena a sua energia e sufoca sua ambição. Aquilo que você queria muito, você começa de repente a não querer mais, exatamente por causa dessa bagagem emocional que você tem consigo. A ligação direta entre traumas do passado não resolvidos e procrastinação, o medo do compromisso e oportunidades perdidas. Tudo isso, se não for bem resolvido, vai acabar minando sua vida sentimental. E aí nunca você vai tocar para frente, nunca você vai mudar, você sempre vai continuar sendo o mesmo, justamente por causa disso. Exploraremos aqui como esses custos ocultos estão roubando de você o futuro que você imagina. Não apenas no amor, mas na vida. Você, de repente, até mesmo você que está querendo
ficar sozinho, ser solteiro, isso vai minar em você de algum jeito. Você de repente tá falando, ah, mas eu quero ficar sozinho, não quero ter ninguém, mas isso vai acabar minando de alguma maneira, né? Primeira coisa, você precisa identificar os sinais, né? De maneira prática, como, né, a bagagem emocional está em jogo na sua vida. Você precisa identificar os sinais, né? Você precisa reconhecer padrões comportamentais, né, específicos, diálogos, né, internos e os seus conflitos. O que está conflitando? O que está acontecendo? Isso está sendo recorrente. Se está sendo recorrente, começa a fazer uma autoanálise de você mesmo. Por que seus relacionamentos estão minados, né? Tudo isso, se você notar repetições de comportamento, é uma grande possibilidade de bagagem emocional presente na sua vida. Aprenda a diferenciar entre uma reflexão saudável e uma reconstituição doentia de mágoas do passado. E como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer? A reflexão saudável. Vamos lá, como é que você diferencia reconstituição de mágoas do passado e reflexão saudável? Bem, a reflexão saudável, ela acontece quando o passado é revisado com propósito de aprendizado e libertação. Ou seja, quando tem a intenção de não repetir os mesmos erros, quando tem a intenção de que isso transforme você numa pessoa melhor, ou para que você evite os erros que você, de maneira até defensiva, cometeu aí nesse relacionamento. O objetivo da compreensão é que você revisite o fato para entender o que aconteceu, o que sentiu e o que pode fazer no futuro. É simplesmente essa regra de 3. O que está acontecendo e que atitude eu vou tomar. Eu falei 3, eram 2. O que está acontecendo, o que estão dizendo para mim e que atitude eu vou tomar. E a presença emocional estável, mesmo que sinta tristeza ou dor, consegue manter uma certa serenidade e clareza mental. O foco é sempre a evolução, há um movimento de sair do passado e transformar a dor em sabedoria, em algo que você possa, né, fazer diferente do que você fez no passado. Autocompaixão. Você trata como gentileza, reconhecendo os erros sem se punir por eles. Ou seja, você, em momento algum, você se condena por causa disso. Pelo contrário, você usa eles para fazer diferente. E ela existe também um encerramento gradual. A cada reflexão que se sente, a carga emocional diminui um pouco mais. Um exemplo prático para isso. Agora, você entende que aquela relação, você se anulou mais, né? Você, se anulou, você meio que deixou de ser você numa relação e fez tudo o que seu ex estava querendo que você fosse. Ou seja, você já sabe que agora precisa estabelecer limite nessa relação, né? E não simplesmente aceitar tudo o que ele impõe para você. Reconstituição doentia de mágoas surge quando o pensamento se torna-se uma ruminação emocional. Ou seja, você está ali revirando lixo, ou comendo palha achando que é capim. E o passado é revivido, como se ainda estivesse acontecendo. Desculpa o termo sujo e fedorento, é como se você estivesse mexendo em bosta. Quanto mais mexe, mais ela cheira mal. As características principais são repetições sem avanço, os mesmos pensamentos, os mesmos diálogos internos e se repetem sem trazer novas percepções. Não há mudança, não há nada. Tudo está se repetindo da mesma maneira como começou. E você não percebe. Daí você traz isso para o quê? Parece que para repetir. Emoção intensa atualizada. A dor ou a raiva voltam com força total, como se o fato tivesse ocorrido ontem. Ou seja, você sente o quê? Um remorso.
Você não sente o arrependimento. Ou seja, você foca mais nos culpados e usa, né, até aquela preposição e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo. A mente fica presa em buscar justiça, retribuição ou imaginar versões alternativas. Ou seja, você culpa seu ex, você deseja o mal dele, da atual dele, você quer trair também, já que ele te traiu, você fala assim, chifre trocado não dói. A outra também é autocrítica ou vitimização. Ou você se culpa excessivamente, ou se coloca num papel fixo de vítima. Olha aí o antagonismo, né? Você se acha uma bela, desculpa o termo, de uma porcaria, ou você acha que os outros são porcaria. Isso aí é um extremo antagonismo. E também existe ausência de propósito. Você parece que não aprendeu nada, apenas revive e sofre novamente. Parece um looping. Aquilo vive seguindo, se repetindo. Exemplo prático. Eu deveria ter dito aquilo. Como pude ser tão idiota? Ele não merecia aquilo, mas eu mereço sofrer. Ou seja, esse tipo de frase que paira na sua cabeça vive aí se repetindo. E como perceber em qual ponto você está? Primeiro, pergunte a si mesmo: o que é que eu estou buscando com esse pensamento? Perceba se aquilo vai te deixar orgulhoso daqui a um tempo ou não. Entendimento ou punição? Ou você usa isso para se entender, para se encontrar, ou você está usando para se punir. Depois dessa lembrança, eu me sinto mais leve ou mais pesado? Você precisa perceber isso, né? Isso está me ajudando a seguir em frente ou me prendendo ao que já passou? Faça essas perguntas para você mesmo. Responda também a você mesmo. O que é que isso está acontecendo? Se as respostas apontam para o peso, culpa ou repetição, é um belo sinal de reconstituição doentia. Se há clareza, alívio e perspectiva, trata-se de uma reflexão saudável. Tá aí a diferença de uma coisa da outra que você precisa entender. E aqui eu dou uma dica bem prática para você. Quando você perceber que você está revivendo mágoas ou revivendo algo do passado, mude a pergunta: por que isso aconteceu comigo? Para que você possa aprender a levar disso. O que você pode aprender? Qual o princípio eterno que isso aí tem para você? Essa simples mudança desloca você do papel de vítima para o protagonista da sua própria cura, da sua própria história. Ou seja, saia do papel de vítima e saia também do papel de antagonista e entre no papel de protagonista de você mesmo, né? E você vai ver que você vai sair mais curado com tudo isso que está acontecendo, né? E você vai entender cada vez mais como se encontrar, para que essa bagagem emocional saia dos seus pensamentos, saia do seu viver, para que isso não torne, né, um ciclo vicioso, um looping de sempre estar acontecendo da mesma maneira. E aí, o que pode acontecer? Uma hora ou outra, aquilo pode prejudicar você. Agora você vai desempacotar e seguir em frente com tudo isso daí. O vídeo tá sendo um pouquinho longo, mas tem muito conteúdo, né? E vai ser importante para você. Os primeiros passos que você precisa fazer, eu já falei. Precisa reconhecer e recomeçar. E livrar dos fardos, começando hoje. Não é amanhã, não é daqui a um mês, hoje, né? Você precisa ter estratégias práticas e mudanças de mentalidade. Não só apenas me ouvir, mas tomar uma atitude para você transformar sua mentalidade.
transformar seu passado num trampolim e não numa pedra de tropeço. Você de repente está fazendo do seu passado pedra de tropeço. E não, ele tem que ser um trampolim para que você aprenda a lição e tome novas atitudes. Um roteiro claro para construir conexões mais saudáveis e autênticas é finalmente você viver um futuro livre de pesos invisíveis, que vai estagnar a sua vida, que vai estacionar a sua vida ou fazer você descer ladeira abaixo. Então, espero que você tenha se ajudado com isso e se livre de certos pesos emocionais que estão minando a sua vida. Curtam, comentem, compartilhem. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também. Fiquem com Deus e até a próxima.